É esse, é meu? Obrigado, gente. Ó, vou fazer uma correçãozinha. Lafranchi, hein? É italiano, olha só. Tudo bem, gente? Boa tarde para todo mundo aí. Vou tentar ser breve nesse assunto. É um assunto um pouco extenso, mas muito legal. Enquanto os jurados decidem. Em 20 minutos aqui, a gente vai tentar ser bem objetivo, tá? Bom, me chamo Murilo Lafranchi. Deixa eu falar um pouquinho aqui de quem sou eu, né? Aí, funcionou? Beleza, vamos lá. Quem sou eu? Sou fundador do canal 3D Geek Show, de impressão 3D. É um canal, um dos maiores e mais antigos canais de impressão 3D no Brasil. Tá? Digitou impressão 3D lá no YouTube, impossível você não cair num vídeo meu. São quase 9 anos só de canal e mais de 10 anos de experiência aí na impressão 3D. Vi a impressão 3D crescer e evoluir de uma forma gigantesca aí ao longo desses mais de 10 anos. Tá bom? Hoje, somando todas as nossas redes aí, a gente passa de 580 mil. Esse slide aí está até um pouquinho desatualizado. Tá? E é um assunto muito nichado, né? Então, passar de 580 mil seguidores nas redes aí, num assunto nichado, e é um pouco chato até, um grande orgulho para mim. Tá? A gente tem sempre tratado os assuntos de maneira bem clara, objetiva, bem humorada principalmente, né? E trazendo conteúdos do universo geek também, né? Enfim, tem muito potencial, vocês vão ver daqui a pouquinho. Bom, o que eu queria mostrar para vocês aqui nessa palestra hoje é o grande potencial, afinal a gente está na Expo Empreendedor. E se você ainda não ouviu falar de impressão 3D, aliás, quem já ouviu falar de impressão 3D? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Bacana. É um assunto que está em alta, né? O pessoal está conhecendo bastante aí o assunto. Mas quem de fato já chegou perto de uma impressora 3D? Tá vendo a diferença? É um assunto que o pessoal ouviu falar, mas acha que é mito, né? E o que acontece? Se vocês começarem a dar uma olhada nos gráficos, a gente vai ver projeções absurdamente grandes para o mercado de impressão 3D, tá? Fiz questão de trazer o gráfico aqui para vocês, que a gente está com uma projeção aí de 80, eu não sei se é 80 ou 88, tá? Bilhões de dólares aí até 2030. Então, é um mercado que está com um potencial gigantesco. Se você não começou ainda, sinto muito, você já está atrasado. Tá? Tem uma previsão que eu costumo fazer, que é a impressora 3D vai ser o novo smartphone. Né? Quem lembra aí há uns 5, 10 anos atrás, talvez, não sei, smartphone era uma coisa muito difícil, só algumas pessoas tinham, né? A gente não sabia direito como que mandava mensagens e tal. Então, tá aí. Hoje a gente não vive sem a impressora 3D. A minha previsão é essa. Nós não viveremos sem impressão 3D no futuro muitíssimo próximo, porque hoje, né, a gente inclusive está com um stand em parceria com o pessoal da 3D Prime, da Bambu Lab, que são hoje eleitas aí umas das melhores impressoras 3D do mercado e estão aqui na feira. Para quem quiser dar uma olhada, quiser pôr a mão, vai lá. Tá? É tudo permitido. E elas estão muito plug and play, né? Eu acompanhei toda a evolução com mais de 10 anos de experiência, acompanhei toda a evolução desde impressoras que você comprava no kit, ou seja, vinha tudo desmontado, até as impressoras que estão quase plug and play hoje em dia. Tá? Então é um mercado muito promissor que vale muito a pena. Tá bom? E aí a gente tem a realidade, né? A realidade cruel, que a grande maioria das pessoas compra uma impressora 3D, mas acaba deixando parada, porque pensa que ela é uma mina de ouro em si. E na verdade não, na verdade ela é mais uma ferramenta de trabalho que vai te levar para a mina de ouro. Tá? A gente não pode confundir as coisas. Né? E existem oportunidades inexploradas, mas tem muita oportunidade inexplorada. No finalzinho aí vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem um mercado gigantesco aí que existe essa possibilidade de se ganhar dinheiro e estão todas inexploradas, tá? E sim, tem gente ganhando muito dinheiro com impressão 3D e você não está nem sabendo. Então, o que a gente vai aprender hoje aqui? Né? Gostaria de me estender um pouco mais, mas enfim, o tempo está meio corrido aqui. Então, o erro mais comum de quem imprime e não vende nada, como transformar a sua impressora 3D numa fonte de renda real e como descobrir o que realmente vende. Né? Esse que eu acho que é o grande segredo e o grande calcanhar de Aquiles de quem compra uma impressora 3D hoje e não sabe como ganhar dinheiro.
É descobrir, porque você vai ter a ferramenta, você vai ter o material, mas o que você vai fazer com ela? Esse que eu acho que é o grande diferencial, tá? De quem ganha dinheiro. E quem descobriu não vai te falar, tá? Essa é a grande sacada, tá bom? Bom, o que impede o sucesso? É você comprar uma impressora 3D e começar a imprimir sem estratégia. É você simplesmente entrar na onda aí, imprimir. Hoje a gente brinca muito, fala muito de vasinho, chaveiro, action figures, enfim. São coisas que você vai começar a vender muito rapidamente, inclusive, mas que não vão te dar um retorno sólido ao longo do tempo. E não é isso que você quer. Todo mundo está na Expo Empreendedor aqui, a gente quer ser empreendedor, a gente quer que o negócio seja sólido, né? Então, não imprimam sem estratégia, certo? Sem foco em um nicho específico. Eu sempre brinco, quem faz tudo não faz nada. Então, outro grande erro de quem compra uma impressora 3D é sair imprimindo qualquer coisa de qualquer lugar e de qualquer assunto. Você não vai virar autoridade naquele assunto. Você não vai ser reconhecido por uma coisa que você faz. E aqui eu quero deixar uma grande pergunta aí para que todo mundo pense. Você comprou uma impressora 3D, vai começar um negócio. O seu produto, se a sua empresa fechar amanhã, vão sentir falta do seu produto? Essa é a grande questão, tá? Então, focar em um nicho específico é um caminho mais longo, é um caminho mais doloroso, porque demora para ganhar dinheiro, porque você demora para ser reconhecido. Mas é um caminho muito mais sólido do que simplesmente você explorar uma modinha, certo? Então, a modinha, que nem eu falei, você vende rápido, você vai ganhar um dinheirinho rápido, mas é um dinheirinho muito raso. Tá? E na grande maioria das vezes você vai chegar num efeito platô, você vai ganhar um dinheirinho ali e não vai mais conseguir sair daquele lugar. Então, foca em um nicho específico. Tá? E a palavra nicho é muito importante aqui, fiquem com isso aí na cabeça, a gente vai falar também sobre isso aqui, que eu vou dar uma dica para vocês que eu acho que vocês vão gostar. E tem o efeito falso consenso. O efeito falso consenso, ele é aquela sensação de que todo mundo vai gostar do que a gente gosta. Então, sou muito nerd, sou geek, né? E aí gosto muito de filmes. Aí eu compro uma impressora 3D e eu começo a imprimir coisas do Capitão América. E eu não vendo nada. Por quê? Porque é o efeito falso consenso. Não é aquilo que está se pedindo no mercado naquele momento. Tá? Eu vou destruir a barrinha de LED aqui até o final. Então, tomem cuidado com o efeito falso consenso também. E aí tá aí, né? Imprimir apenas o que gosta, você está ignorando a demanda do mercado, foco em preferências pessoais. Muita gente, inclusive, começa como hobby. Eu, inclusive, comecei como hobby na impressão 3D, há 10 anos atrás, certo? Porém, muitas vezes você tem que estar de olho no que o mercado está pedindo, na demanda do mercado. Tá? Não tem problema você imprimir por hobby, mas se você está querendo começar um negócio de impressão 3D, você vai ver que olhar para o hobby talvez não é a sua melhor saída. Tá? E as pessoas também não fazem pesquisa de viabilidade comercial, ou seja, você vai abrir um restaurante e servir apenas os pratos que você gosta de comer. Pode ser que dê certo, né? Uma loucura aí, mas normalmente não é assim que funciona. Se você não tem uma variedadezinha no cardápio, você não vai fazer sucesso como um restaurante, tá? E aí, a gente chega no próximo erro, que é o competir em nichos saturados. Vocês viram que no começo foram os que eu citei, né? Chaveiro, miniatura, vasinhos, né? Então, se você compra a impressora 3D já pensando em entrar nesse tipo de mercado, saiba que a sua concorrência vai ser quase que desleal, porque já tem muita gente fazendo isso. Você vê, eu sou tenho mais de 10 anos de experiência, mas tem gente que tem muito mais experiência do que eu. Então, o que acontece? Muita gente já está nesse mercado. Se você entrar querendo competir com eles, seu caminho vai ser mais longo, sinto te dizer. Tá? Então, toma cuidado aí com os nichos que já estão saturados. Vamos tentar explorar nichos que ninguém pensou antes. E aí vocês podem me perguntar, mas aí que tá, esse é o ponto-chave. Como é que eu sei quais são os nichos que ninguém pensou antes, tá? Calma, eu já vou falar sobre isso com vocês daqui a pouquinho também. Outra coisa que atrapalha muito é a questão da precificação inadequada, tá? Aqui eu não vou perder muito tempo, porque
essa é uma parte para quem já entrou no mercado, para quem já tem a impressora 3D, então já sabe que é uma dor gigantesca você cobrar de forma errada, tá? E o que eu mais vejo nesse mercado é a prostituição. É você comprar uma impressora 3D, não saber precificar corretamente, vender o seu produto por um valor irrisório, que cobre somente os custos com o material, mas não cobre custo com energia, não cobre o seu próprio custo. Afinal, se você não cobre o seu próprio custo, você está trabalhando de graça, mesmo que a impressora esteja trabalhando para você. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? E aí eu coloquei, né, os custos que são muitas vezes ignorados, filamento, material. A impressora 3D, apesar dela ser uma máquina muito boa, ela erra de vez em quando, tá? E aí, se você não está considerando uma porcentagem de falhas no seu preço, né, um gasto que você está tendo com material que você vai jogar fora, literalmente, você está jogando dinheiro no lixo. Gasto com energia, afinal de contas, a impressora 3D está ligada na tomada, ela está gastando energia, apesar de não ser muita energia, quanto se pensa, né? Só uma dúvida aqui, quem acha, ou achava, não sei, que impressora 3D gasta muita energia? Quem tinha essa visão ou tem essa visão? Beleza. A impressora 3D, ela não gasta muita energia. O que acontece é, se você deixar a impressora 3D ligada 24 horas por 7 dias, você vai ver uma diferença na sua conta, obviamente, tá? Mas ela não gasta tanta energia, porque ela não fica ligada diretamente, tá? Então, por exemplo, ela tem uma mesa que aquece, quando a mesa aquece na temperatura certa, ela desliga. Quando a temperatura começa a baixar muito, ela liga novamente, tá? Então, ela vai fazendo esse ciclo, tá bom? E o desgaste da máquina também, óbvio, né? Você comprou uma máquina que vai rodar 24 por 7, e eventualmente vai ter manutenção, você vai ter que fazer uma troca de um componente, enfim, trocar alguma coisa, então tem que ser considerado isso também no custo, tá? E a gente tem custos ocultos, por exemplo, o tempo que você levou para fazer um design, as falhas de impressão, como eu já falei, o retorno do seu investimento, afinal você comprou uma impressora 3D, ela é um investimento. Quanto tempo você vai aplicar, né? Ou qual a margem que você vai aplicar no seu preço para você ter o retorno do investimento desse equipamento, para poder comprar outro, quem sabe, né? E o seu próprio tempo, certo? Porque senão você está trabalhando de graça. Ou seja, o que acontece? Trabalha muito e ganha muito pouco. Vem a frustração, a pessoa quer vender a impressora 3D e fala que é tudo mentira, tá? Aí que está o grande erro. Bom, aí vem aquela pergunta, você imprime o que todo mundo já imprimiu? Ou seja, você está igual aos teus concorrentes, ninguém nota você, sem diferencial, né? O seu produto vira mais um só, enfim, né? Aí tem várias frases aí, e aí aquela frase que eu deixei para vocês, se você sumisse hoje, você faria falta ou só seria substituído, tá? Se você conseguir achar um nicho no qual você produz um produto com a sua impressora 3D, no qual amanhã, se você sumir, alguém vai sentir muito a sua falta, aí sim você vai ter um negócio de sucesso com a impressão 3D, tá? E aí a pergunta também é, você está vendendo valor ou só mais um objeto impresso? Porque o que as pessoas veem é aquele objeto bonito que saiu da impressora 3D. Mas muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, as pessoas não veem o valor por trás deste produto, tá? Por quê? Uma curiosidade aqui, mas um dos produtos mais impressos em 3D do mundo, bateu o recorde, foram aqueles face shields durante a pandemia. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Deixa eu ver, levanta a mão. O pessoal sabia ali. O que aconteceu? A comunidade se reuniu e foi o objeto em 3D mais impresso do planeta Terra durante a pandemia. Por quê? Porque as indústrias não estavam dando conta de entregar os face shields para as pessoas. A comunidade se reuniu e falou, eu tenho o material aqui, eu tenho impressora aqui, eu vou começar a imprimir, e as pessoas estavam doando os face shields. Olha que legal. Tá? Por quê? Porque a impressão 3D, ela te permite essa velocidade. E aí o que acontece? Se você consegue colocar o valor disso no seu preço, no seu produto, é aí que você consegue o seu sucesso. Tá? Então, pensem em trabalhar aí a questão do valor e não só do preço. Até porque, se você cobrar X e o seu vizinho cobrar X menos 2, esse cliente vai lá no seu vizinho e não vai comprar de você. Agora, se você tiver o valor, ou seja, aquele cliente acredita em você, você faz um produto muito bom, então não adianta o seu vizinho cobrar menos, porque ele não vai atrair o seu cliente. Tá?
Bom, e claro, né, a gente tem a mentalidade robista versus empreendedor. Ou seja, você só imprime o que você gosta, quando você tem tempo, sem compromisso, diversão. Então, desculpa, você vai comprar impressora 3D é como hobby mesmo, você não vai ganhar dinheiro. Por quê? O empreendedor, ele imprime o que vende, né, de forma consistente, foca em resultado, lucro, tá? Aqui eu coloquei uma estruturaçãozinha básica de negócio, né, pensando aí na questão dos negócios como impressão 3D, que é processos eficientes. Quando você compra a sua impressora 3D, ela exige um mínimozinho de calibração. Se você não faz essa calibração, você não vai otimizar o seu processo, você vai ficar errando, você vai ficar perdendo peça. Então precisa ali de um processo eficiente. Precificação correta, como eu já mencionei com vocês também. Posicionamento de mercado, ou seja, aparecer, quem não é visto não é lembrado, certo? O cliente ideal. O cliente ideal, eu sempre falo que não é aquele que vem por preço. Aquele que vem por preço vai te abandonar amanhã. Você tem que ter um cliente fiel. Esse é o cliente ideal que você tem que buscar, tá? E por isso que eu falei que no começo é muito difícil, porque até você achar uma clientela que é fiel a você, é um caminho mais longo, árduo e demorado, tá bom? E aí você tem, então, com tudo isso, um negócio de impressão 3D que é, sim, lucrativo, tá? Aqui eu vou deixar o slide para quem quiser tirar uma foto e tal. Não vou perder muito tempo nisso, porque como eu falei no começo, é mais uma questão de quem já tem a impressora 3D e não sabe como precificar, tá? Mas assim, o mínimo da precificação da impressão 3D é você ter ali, né, esta continha básica que é o custo do material mais o custo da energia mais a depreciação vezes 3. Esse é o mínimo que você vai cobrar sem ter prejuízo. Lógico, existe um cálculo um pouco mais complexo que tem muito mais coisas envolvidas ali, tá? Mas esse é o mínimo. E todos os custos eles devem ser contabilizados. Você está contabilizando o custo com embalagem? Você está contabilizando o custo da gasolina que você gastou para ir até o correio levar a encomenda? Tudo isso tem que ser contabilizado, tá? E lógico, né, o recurso mais valioso que é o quê? O nosso tempo, certo? Se ele não está na conta, você está pagando para trabalhar. E aqui, de novo, né, vou deixar aí para quem quiser tirar uma foto também, é um exemplo, né, de como fazer o cálculo ali, utilizando o multiplicador, como funciona, como calcular a depreciação também do equipamento. Aqui desse lado a gente tem um exemplo prático também, ó, tá? Quem quiser anotar aí, ou tirar uma foto, fica à vontade, tá? Nosso tempo está meio curto aqui. E aí a gente tem a questão do marketing também, que é o seguinte, muitas pessoas produzem peças maravilhosas, mas na hora de mostrar, mostra daquele jeito. Hoje a gente está numa concorrência absurda por atenção. Se você não tiver bem trabalhado aqui o seu produto, você não vai chamar a atenção de ninguém. E hoje está muito fácil, hoje você não precisa nem ter um estúdiozinho nem nada, você pode jogar lá nas inteligências artificiais e falar, faz uma foto profissional do meu modelo, ela vai fazer para você. Né? Então não precisa nem ter muito conhecimento sobre isso, mas você mostrar o seu produto de uma forma profissional faz toda a diferença também, certo? E aí a gente vem na pergunta do milhão. Como que eu descubro os nichos lucrativos? Tá? A gente tem algumas saídas, né? Que é fazer uma pesquisa de mercado, identificar necessidades que não estão sendo atendidas e tendências emergentes, analisar a concorrência, o que os meus concorrentes estão vendendo, os preços, as oportunidades, validação de ideias, que é testar conceitos antes de investir, tempo e recursos e tal. E eu sempre falo, não precisa ir muito longe para você achar um nicho. Às vezes, numa conversa de família, você já encontra uma demanda que não está sendo atendida. Tá? E aí eu vou dar um exemplo aqui, vou tentar ser rápido também. Meu irmão estava conversando com um amigo lá, o amigo esquia na neve e tudo, e o esqui dele quebrou uma peça. E aí ele estava triste lá, porque ele ia ter que importar essa peça e tal, e meu irmão falou, poxa, o meu irmão tem impressão 3D, tenta falar com ele. Ele veio falar comigo, felizmente tinha um scanner 3D lá, e aí o que aconteceu? Eu pedi para ele trazer a peça, estava quebrada a peça, e aí eu colei essa peça e consegui fazer de impressão 3D essa peça para ele, e a peça durou 6 meses. Ele ficou encantado, voltou e falou, quero mais 50. Então, aí que começa, quer dizer, uma conversa de um irmão ali, né? Então não precisa ir muito longe, tá? Para isso. Aqui eu dei um exemplo que é o tal do Labubu. Já ouviram falar do Labubu? Quem ouviu falar do Labubu? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Labubu virou febre, né?
E aí a gente consegue fazer com impressão 3D. Essa imagem aqui eu pedi para o ChatGPT gerar para mim, tá? Por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque você consegue, com a impressão 3D, se diversificar. Porque assim, a partir do momento que a China entrou na produção dos Labubu, fica difícil você concorrer. Mas a impressão 3D, ela te dá uma oportunidade, que é a personalização. E isso nenhuma indústria no mundo vai conseguir ganhar de você. Que é, a pessoa te manda uma foto, você põe lá num chat GPT da vida, pede para gerar um labubuzinho personalizado, e aí ele vai gerar para você aqui um modelo 3D no qual você pode imprimir na sua impressora 3D e vender para a pessoa, tá? Então, fica aí mais uma dica. A gente tem aqui as validações das ideias, prometo que eu já estou terminando, tá? Mais 2 minutinhos. A gente tem a validação das ideias, que é você fazer ali, né, um mock-upzinho, enfim, fazer uma pré-venda com desconto, imprimir protótipos e dar para os seus amigos, famílias, para eles te darem um feedback se aquela peça é boa, se não é, tá? E aí você pode melhorar. E a gente chegou então na pergunta do milhão, que são os nichos, né? Eu compilei com esses mais de 10 anos de experiência aí, então, 50 nichos lucrativos para você ganhar dinheiro com a impressão 3D. Tá? São nichos validados, muito legais, porque todo mundo pode ir lá, ali no stand dos nossos parceiros ali da 3D Prime, né, da Bambu Lab, e comprar uma impressora 3D de última geração, mas o que você vai fazer? Então aí a gente entra aqui com as ideias nos 50 nichos lucrativos. E eu prometo para vocês, é menos de R$1 por ideia, pessoal. É de verdade um presente. Quem quiser, tá o QR Code, tá o endereço aí. E eu falo para vocês o seguinte, tem 7 dias de garantia. Se você pegar, olhar, ver que as ideias não são para você, não tem nada a ver, pede devolução, reembolso, a gente não pergunta nada, a amizade é a mesma, tá? Nossa ideia é realmente ajudar o mercado de impressão 3D. Eu já estou há mais de 10 anos fomentando esse mercado e eu quero que esse mercado cresça e ele tenha um potencial enorme e gigantesco, tá bom? Infelizmente aqui o nosso tempo já acabou, já até estourei o tempo aqui. Quero agradecer mais uma vez o pessoal da Expo Empreendedor, o pessoal da 3D Prime, o pessoal da Bambu Lab. Passem de lá, quem ficou com dúvida, eu vou estar lá no stand da 3D Prime agora. Quiser bater um papo comigo, quiser tirar dúvida, por favor, sinta-se à vontade, passe de lá para conversar comigo, tá bom? E me sigam nas redes sociais também, 3D Geek Show aí, a gente está no TikTok, no Instagram, no YouTube, tá bom? Tem muito conteúdo gratuito por lá, tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado. Salva de palmas, gente!